Pois é, a Copa acabou. Acabou, pelo menos para o Brasil, né? Nós fomos eliminados por mais um time que joga na Europa. E foi doído. Confesso que cada Copa que vem eu fico muito entusiasmado com a seleção. Eu tento me iludir todas as Copas falando que a gente vai ser campeão, a gente vai vir com Hexa e tudo mais, mas a história sempre se repete. E é impressionante como sempre se repete da mesma forma. E a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar um pouco sobre a Copa do Mundo e seleção brasileira. A gente precisa refletir. O que vem acontecendo com a nossa seleção? Ah, Pedro, mas esse aqui é um canal que fala sobre futebol? Não. Esse aqui é um canal que fala sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, disciplina, foco. E são coisas que, querendo ou não, refletem nos esportes, refletem nessas modalidades. E esses dias eu estava tentando parar para pensar o que estava acontecendo com nossa seleção que não ganhava. Talento nossos jogadores têm. Se olhar por nome de cada um, você vai ver que eles têm talento. O Neymar ele é talentoso, o Vini Júnior ele é talentoso, o Endrick começou agora a sua carreira, mas todos nós já vemos que ele tem um talento. E por que não dá certo? Por exemplo, a Noruega que nos eliminou, ele tem poucos jogadores talentosos. Eu posso falar dois, Odegaard e Haaland. Beleza. Mas por que eles conseguem passar por nós? Se for ver na Bélgica também, Bélgica não é um time de talentos, ele tem talentos individuais. Por que a Bélgica nos eliminou na Copa de 2018? 2022, Croácia, também a mesma coisa. Pegamos um time onde tinha apenas alguns jogadores talentosos e a gente acabou sendo eliminado. Mas por que isso acontece? Por que sempre acontece isso? Já parou para pensar? Cara, talento somente ele não vai fazer com que a gente ganhe. Isso já está mais comprovado. O time, a seleção que ganha não é somente a seleção mais talentosa. É a seleção que tem disciplina. Muitos se falam do Ronaldinho, muitos falam do Ronaldo e daquela seleção brasileira de 2022 que os jogadores voavam em campo e fora do campo aprontavam, iam para festa, bebiam e ficavam com várias mulheres. Não tinham exatamente um estilo de vida saudável, uma disciplina regrada no seu dia a dia. E mesmo assim eles jogavam, mesmo assim eles conseguiam ter empenho e desenvolvimento em campo. E aí eles falam, porque Ronaldinho fazia, acontecia, mas mudou. O futebol mudou, o esporte vem mudando. Sempre, ano após ano, as coisas mudam. Hoje, no futebol, não tem espaço para jogadores que não têm disciplina, não só em campo, mas fora de campo. E isso afeta diretamente os resultados. Os jogadores estão correndo mais, os times estão taticamente mais fechados, com estratégias mais montadas. Você tem que ter mais fôlego, você tem que ter mais força, você tem que ter mais explosão. E você só consegue ter essa força, explosão, essa velocidade, conseguir correr com tudo isso se você tem disciplina fora de campo também. Se você consegue conciliar isso. Se você consegue, além das quatro linhas, além dos treinamentos, ter uma vida regrada. Então vamos provar isso se você ainda duvida. Vamos começar com algumas seleções. Portugal agora foi eliminada, mas tinha Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, o mais exemplo de todos
em questão de disciplina, foco. Você consegue olhar para as seleções hoje e achar alguém que tenha essa característica e que passe isso para o vestiário inteiro. Esse tipo de liderança que passa isso para o vestiário, esse estilo de vida em que a pessoa não só é focada nos treinamentos e nos jogos, mas a vida em si converge para isso. Portugal, a gente fala sobre Cristiano Ronaldo que a gente não tem nem o que falar. Não é à toa que ele é chamado de máquina, não é à toa que ele é chamado de uma besta enjaulada, um robô, porque o cara simplesmente faz o que tem que ser feito. A gente olha para a Argentina, tem o Messi. E sim, dói a gente ter que admitir que a Argentina tem um ídolo desse tamanho. E o Messi, cara, é outro que é focado. Você não vê ele se metendo em polêmicas, você não vê ele o tempo inteiro em festa, você não vê ele bebendo, você não vê ele se atrasando em treinos, você não vê ele saindo de uma vida regrada. E ele consegue transmitir isso para os jogadores da Argentina, tanto que os jogadores da Argentina idolatram ele. Você olha para a Noruega, que nos eliminou, Haaland. Se você vai pesquisar sobre a vida do Haaland, que agora virou esse fenômeno, mas quem acompanha futebol sabe que ele já estava estourando no futebol há muito tempo e fazendo gol para mais de metro. Se você acompanhar e ver a vida dele, é uma vida regrada, uma vida focada no futebol. O cara simplesmente ingere 6.000 calorias por dia. O cara simplesmente tem toda uma rotina detalhada, faz meditação, o sono de qualidade, ele controla tudo. E não é à toa que a gente está vendo aí a Noruega indo mais longe que nós. Se a gente olha para a França, olha o Mbappé, outro cara obstinado, olha o quanto ele corre dentro do campo. Todas essas seleções que eu estou falando tem alguém que em certo momento a gente olha e vê, cara que tem disciplina. Agora vamos olhar para a seleção brasileira. Quem que tem? Quem que você olha e fala, caraca, que cara que é obcecado pelo resultado? Quem que vem na sua cabeça? Você pode falar, o Endrick. O Endrick tem 19 anos, ele começou sua carreira agora, ele tem muito o que provar ainda. Muita coisa vai acontecer na vida dele. Muita coisa ainda tem pra vir. E ele tem que provar essa obsessão dele ainda. Ele ainda não é um jogador preparado para carregar uma seleção brasileira. A gente não consegue. A gente não consegue pensar num jogador assim. Porque simplesmente não tem. O Neymar é o cara que, dos últimos anos, é um cara mais talentoso. Era para ele, há 5, 6 anos, estar brigando ali com o Cristiano Ronaldo e Messi para ser o melhor do mundo. O cara tem muito talento. Mas falta para ele essa disciplina fora de campo. Por isso que não conseguiu chegar a patamares onde Cristiano Ronaldo e Messi chegaram. E capacidade ele tem. Mas por que eu tô falando isso? Porque a seleção brasileira é só reflexo da nossa população. A nossa população é assim. Leva tudo na brincadeira. Leva tudo nas coxas. É o jeitinho brasileiro de ser. E o pior de tudo é que isso às vezes é motivo de orgulho. O país da festa, do carnaval. E é por isso que a gente vê os países ganhando em nós e saindo na frente em tudo em relação a nós. Porque a nossa mentalidade não é uma mentalidade de disciplina, de atleta. E eu tô falando em povo geral. Nós perdemos isso. Em certo momento, nós conseguimos ser o país do futebol porque o futebol em si não exigia tanta disciplina. Bastava você ser talentoso.
E talento, convenhamos, o brasileiro tem muito talento. Mas a partir do momento que o futebol exigiu a disciplina, a gente começou a ficar para trás. Não é à toa que faz muitos anos que a gente não ganha nada. Não é à toa que o nosso futebol brasileiro está cada vez menor. E isso reflete. Talvez nos esportes individuais a gente consiga um certo destaque, porque aí depende de uma pessoa, mas quando olha para o esporte coletivo a gente está diminuindo. Mas isso é reflexo de um povo que não consegue ter constância, não consegue ter disciplina, que acha legal todo dia, final de semana, beber pra caramba e tá caindo aí pelos cantos, acha legal ter 385 relacionamentos e dá risada, e acha que isso é o jeitinho brasileiro de ser. Então, o problema da seleção brasileira não é falta de talento. A gente tem muitos jogadores talentosos. Nunca foi disciplina tática, um treinador. Ah, porque o treinador. O Ancelotti tá aí, o cara ganhou não sei quantas Champions, 5, 6, 7 Champions. Um dos maiores treinadores do mundo. Não conseguiu fazer essa seleção brasileira jogar. O problema da seleção brasileira é um problema que todo povo passa. É não ter a disciplina necessária fora de campo para conseguir render. Não adianta você ser um jogador talentoso, mas no final de semana tá comendo um monte de fast food. Bebendo, enchendo a cara, saindo pra noitada, não valorizando seu sono. Isso aí afeta, faz você se machucar, se lesionar. Você não tem o mesmo rendimento se não tem uma alimentação saudável. O álcool, ele te destrói. A balada te destrói. Se você quer ser esse atleta de alto rendimento, se você quer ter disciplina, essas coisas não podem estar junto com você. Hoje em dia não podem. De novo, vai vir alguém aqui no comentário e falar: ah, o Ronaldinho fez isso, o Ronaldinho fez aquilo. Ah, o Ronaldo era isso, o Ronaldo era aquilo, o Adriano. São tempos diferentes. São tempos totalmente diferentes. Naquele tempo podia. Naquele tempo conseguia ser assim. Hoje não consegue mais. E é por isso que a gente tem ficado para trás. Por isso que a gente tem perdido para países da Europa, onde a disciplina é extremamente importante. Se você gostou do conteúdo como esse, já me segue aqui, já se inscreve, já ativa o sininho para receber meus vídeos sempre quando eu subir aqui. E vamos junto refletir nas coisas da vida e fazer com que a gente cresça e evolua e seja uma nação, um povo com mais capacidade de desenvolvimento. Tamo junto e até a próxima.